é preciso estar aberto e forte. Não é preciso estar aberto e forte. Agora a gente vai ter um momento que é de oração, que a gente propõe que seja comunitária, né, para além das questões individuais e pessoais que são importantíssimas, mas que a gente possa também estar pensando, né, na nossa conjuntura também, né, nas questões também ligadas ao nosso tempo. A gente tem um pedido específico também, né, dos nossos projetos que a gente tem tocado, que
que é o projeto do pré-vestibular, que acontece no Instituto Caminhante, que fica ali na zona portuária, e que vocês possam estar colocando também nos pedidos de oração de vocês, que Deus continue sustentando esse projeto, que faça de nós também instrumento disso, e que a gente possa também estar contagiando outras pessoas nesse sentido. E queria pedir para, quem quiser se juntar com a pessoa que está do seu lado, mas se também quiser orar sozinho, para ficar à vontade nesse momento. O Senhor conhece as nossas contradições, os conflitos que a gente enfrenta, mas eu quero te pedir, Senhor, que a gente possa estar atento aos teus sinais no nosso dia a dia. Ao teu sinal que você faz num abraço de um amigo, num sorriso de alguém com quem a gente encontra na rotina, o teu abraço que se faz presente no cuidado de uma pessoa que percebe quando a gente está passando por um momento de dificuldade e se faz sensível. Também que a gente possa perceber o Senhor naqueles momentos em que nós conseguimos cuidar de nós mesmos, em que a gente dá uma pausa na rotina, respira, ora, medita, lê, ouve uma música boa que fala o coração, que acalma aquela confusão que está no peito. Que o Senhor possa se manifestar e que a gente possa perceber essa sua manifestação nesses diferentes momentos, nesses momentos tão singelos. Quero te pedir também por cada questão, cada conflito levantado aqui, conflitos ligados à saúde, trabalho, família, conflitos ligados à cidade em que a gente vive, ao país em que a gente vive, ao estado em que a gente vive. A gente crê num Deus que sofre e que chora junto com a gente e que também nos instiga a nos movimentar e agir em direção a um reino de paz, bondade, igualdade e reparação. Que o Senhor possa continuar inspirando os nossos peitos, os nossos corpos, as nossas mentes, a sermos instrumentos disso na nossa vida, no nosso dia a dia, mas também para o conjunto da sociedade e do lugar onde a gente vive. Mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade que a gente tem. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu canto as músicas do Estênio, eu só fico olhando, mas é para vocês cantarem também, para ajudar, tá? Quem sou eu? Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero te abraçar, quem diziam já está perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam no chão. Mais fácil secar os mares, apagar estrelantares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão.
desceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor do mel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São correntes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar estrelantares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está aberto o portão. Bom dia. Paz do Senhor. Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito em nosso meio. Muito obrigado por cada pessoa aqui presente. Que este momento seja terno, singelo, de compartilhar da tua palavra no meio das minhas palavras. Minhas palavras, só minhas, humanas, falhas, limitadas, mas que pelo milagre do Espírito e pelo discernimento de cada pessoa, a tua palavra no meio disso tudo possa transparecer, revelando o teu bem-querer, abençoando cada pessoa e a igreja como um todo. Peço perdão pelos meus pecados e me coloco humildemente nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 22, a partir do verso 54. Lucas 22, a partir do verso 54. Diz assim o texto bíblico: Então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém, Pedro negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro, chorou amargamente. Esse é o texto que conta o momento quando Pedro negou 3 vezes Jesus. Depois de muito tempo de convivência, de ter largado tudo para seguir Jesus, de ter vivido intensamente essa experiência com Jesus, Pedro disse a Jesus que não o abandonaria em hipótese alguma.
em nenhuma circunstância, mesmo o Império Romano se aproximando, mesmo as tropas romanas chegando, Senhor, eu não te abandonarei, disse Pedro. Mas, como lemos na memória do Evangelho de Lucas, quando Jesus foi preso, quando a situação realmente chegou no limite, e Pedro por 3 vezes foi questionado se fazia parte do movimento, se era amigo de Jesus, se conhecia Jesus, por 3 vezes Pedro negou Jesus. Quando Pedro disse para Jesus que não o negaria, eu creio e interpreto que ele disse isso com toda disposição e com toda sinceridade do seu coração. Era o desejo mais firme, era o desejo mais verdadeiro do apóstolo Pedro. Mas, diante do risco de ser preso, diante do medo, do limite, da tensão, da vulnerabilidade, Pedro fracassou nisso e por 3 vezes negou Jesus e chora amargamente. Pedro ali encontrou a sua inconsistência. Pedro ali encontrou a sua não autossuficiência. Pedro ali encontrou a sua contradição. A contradição entre o que ele desejava, o que ele queria, o que ele acreditava e aquilo que ele de fato estava fazendo. Pedro ali encontrou a sua incapacidade de realizar na prática os princípios que ele acreditava. Pedro ali encontrou a sua própria fraqueza, inconsistência, não autossuficiência, contradição entre o que se quer, se acredita e o que se faz, incapacidade de realizar plenamente os princípios que professa e crê, fraqueza, vulnerabilidade. Esse texto traz para nós essa dimensão delicada e difícil do pecado, do erro, da falha, da atitude inconsequente. Um tema que precisa ser bem abordado. Talvez, e esse é um talvez mesmo, não faz muito sentido falar em pecado como quebra de uma lei ou de um mandamento, pelo menos no tempo atual. Alguém pode facilmente perguntar, com uma certa razão, que lei? Que mandamento? Qual é o parâmetro fixo, irrevogável, divino e universal que, uma vez quebrado, se caracteriza como falha, fraqueza, inconsistência, pecado? Talvez não faça muito sentido para o nosso tempo uma visão muito legalista, legal a respeito de Deus e do pecado. Pecado como erro. Erro com relação a quê? Com referência a quê? Quebrando que lei? Quebrando que mandamento? Que parâmetro é esse que, se eu não sigo, eu estou encontrando o meu limite, a minha autoinsuficiência, a minha inconsistência, estou descobrindo essa condição de pecado. Transgredir o quê? Nós já até estudamos aqui num domingo que a transgressão pode ser necessária. A transgressão de uma norma, a transgressão de uma conduta pode ser fruto da vontade de Deus, um comando divino. Então, caracterizar pecado como atitude transgressora, por si só, cabe um dilema. Porque, como já estudamos aqui nessa igreja, a espiritualidade judaico-cristã é cheia de transgressões. A memória bíblica é cheia de desobediências divinas, quebrando normas opressoras para que a vida possa florescer com mais verdade, mais perto da vontade de Deus. Jesus de Nazaré teve muitas atitudes desobedientes, desajustadas e transgressoras para determinados parâmetros culturais e religiosos da época. Portanto, pensar em pecado
apenas como atitude que quebra uma regra, isso pode ainda ser insuficiente, simplório e complexo. Dito isso, a partir da história de Pedro, eu penso e compartilho com vocês sobre o pecado, não como algo exclusivamente relacionado a uma atitude equivocada, mas o pecado na sua dimensão existencial. O pecado como uma condição humana de incompletude, de não plena realização, de não autossuficiência, de inconsistência, de contradição. E me parece que esta lágrima corre nos olhos de todos nós. Talvez conversar com alguém sobre pecado, tendo como parâmetro uma regra, não dê muito fruto. Mas conversar com uma pessoa sobre: você se sente completo o tempo inteiro? Você consegue realizar com consistência aquilo que você acredita? Existem momentos na sua vida que você se flagra reprovando o seu agir, e o seu agir reprovando a sua consciência? Existem momentos na sua vida em que você não consegue efetivar o bem que deseja? Eu acho que por esse caminho mais existencial, tem mais chance de todo mundo concordar que tem uma certa náusea na existência humana, um certo enjoo que nos acompanha, uma certa incompletude que nos marca, uma certa fraqueza que nos constitui. Romanos capítulo 7, do verso 15 ao verso 20, o apóstolo Paulo coloca em letra esse drama existencial profundo. Ele até fala da lei como referência. Ele até fala da lei, para nós, a lei do Antigo Testamento, como algo bom, através do qual o ser humano tem consciência do que é certo e do que é errado. Só que ele vai muito além da lei. Porque ele diz: porque o que faço não o aprovo, mas o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Confuso, não é? Faço, não quero, não faço, o que quero, que faço. O que faço, eu quero não fazer, acabo fazendo o bem que não faço. Mas o mal que faço, embora o bem que eu queira fazer, eu não faço. Mas quando ele terminou o texto, ele não entendeu. Ele disse: o texto que quis escrever, não escrevi. Só Deus para deixar explicando. Mas eu entendo e faz muito sentido. Se a gente for por partes, a gente vai se flagrar como Paulo. O que faço, não quero. O que quero, isso não faço. Contradição. Eu já me flagrei em situações assim. Isso, mexe a cabeça, por favor. Tem pessoas que ficam assim: sério? Essa pessoa não tem o que conversar mesmo. Se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Aqui ele faz referência à lei, mas é como se fosse assim: se eu faço o que eu não quero, eu confirmo a minha intuição de que tenho certo a fazer. O querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Ou seja, é mais do que fazer ou deixar de fazer.
é uma condição. Já não faço eu, aqui é complicada essa parte, merece um olhar atencioso. Já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado aqui é quase um ente exterior, uma força involuntária. Não se trata, se você for olhar com cuidado todo o texto, de irresponsabilizar o indivíduo. Mas é porque o olhar aqui é muito mais profundo do que certo ou errado. Fiz ou deixei de fazer. Mandei bem ou mandei mal. Aqui tem uma lágrima profunda, como se fosse assim, mas que condição humana é essa? Ao invés de pensar, quantos acertos eu tive hoje, quantos erros eu tive hoje, e ficar nessa dimensão de bem e mal, de certo e errado, de pecado enquanto conduta, tem um olhar que eu diria mais profundo. Mas que condição é essa? Que conflito é esse? Que não realização é essa? Que adversário é esse que sou eu mesmo? Está para muito além de regrinhas. Cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado, mãozinha com o que toca, que é um canto terrorista infantil, quer dizer, de evangelização de crianças, que é lamentável, não acham? Mas a reflexão aqui é muito mais profunda do que cuidado com isso, cuidado com aquilo, olha o que você vai fazer, olha o que você vai deixar de fazer. Aqui é muito mais. Que condição é essa que me marca? Por que não consigo ser pleno? Porque tenho saudade do que eu nunca vi. Quem me dera ao menos uma vez acreditar em tudo que existe, acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Quem me dera um estado pleno, harmônico, o fim do fim, o fim do medo, o fim do tédio, o fim do ódio, o fim da discordância, o fim da violência, o fim do autoritarismo. Quem me dera o vilarejo da Marisa Monte, quem me dera Nárnia, quem me dera esse lugar pleno, não de uma moral perfeita e de corpos disciplinados, mas de uma consistência, de uma eternidade, de uma infabilidade, de uma harmonia, de uma segurança existencial, de um amor sem limite, de uma paz sem fim. Quem me dera um mundo sem presídios, quem me dera um mundo sem hospitais, quem me dera um mundo sem cemitérios, quem me dera um mundo sem muros, sem armas, sem câmeras, sem ameaças. Quem me dera? E por que não é assim? Porque não é assim o mundo? Porque não sou eu assim. Que é isso que a Bíblia coloca como queda, como negação de Deus, como condição que nos maltrata. Porque todos nós, invariavelmente, independente de cultura e época, somos como Pedro. Quem não é como Pedro? Quem não chora amargamente ao encontrar o seu limite ético? Sua inconsistência quase que involuntária. Quem não briga com Deus ou consigo ao perceber que a vida não é do jeito que deveria ser, nem fora nem dentro? Quem não é como Pedro? Daí um outro profeta do nosso tempo, Lenine, na música Vivo, que nós já tocamos aqui, né, Judeu?
algumas vezes. Gostaria de solicitar ao Ministério de Louvor que voltasse com essa canção. Não tem Ministério de Louvor. Gostaria de solicitar esse bando que toca aqui de vez em quando. De vez em quando se reúne na casa de alguém. O bando ficou bom? Até que ficou bom mesmo. Banda do Caminho. Sei lá, dia 30 no Canecão. Existe Canecão ainda? O que aconteceu agora? Eu tinha até falado do circo voador, função progresso. Não, gente, a minha vida boêmia tá ótima. Daqui a pouquinho eu vou mandar no grupo da igreja. Quem é o Canecão comigo? Canecão, cara. Precário, provisório, perecível. Falível, transitório, transitivo. Efêmero, fugaz e passageiro. Eis aqui um vivo. Eis aqui um vivo. Impuro, imperfeito, impermanente. Incerto, incompleto, inconstante. Instável, variável, defectivo. Eis aqui um vivo. Eis-me aqui. Todos nós, de alguma forma, nos encontramos nessa provisoriedade, nesse caráter perecível, falível, transitório, passageiro, fugaz, incompleto, incerto, inconstante, instável, variável e defectivo. Mas atenção, assim com letras garrafais, esta conclusão sobre nós mesmos não é para levar ao autodesprezo, a culpa patológica, a uma religiosidade penitencial, nem a uma lógica de barganha com Deus. Eu vou repetir isso. Esta conclusão não é para nos levar ao autodesprezo e à culpa, a uma religiosidade de eterna penitência e a uma lógica de barganha com Deus. Cuidado, porque essa mesma leitura pode gerar mentes deprimidas e confusas, corações penitentes, que tentam com boas ações aplacar a ira divina para conseguir alguma dádiva dos céus. Daí o conflito de Lutero, eu já falei isso muitas vezes, que Lutero, um pouco antes de redesenhar a sua espiritualidade, ele vivia se confessando. Ele ia se confessar, anotava tudo que ele tinha feito de errado, e ao sair, ele já estava em crise de novo, querendo voltar para se confessar. Ah, mas esse é um conflito típico da mentalidade lá do século XV, do século XVI, o mundo já não está mais por aí. Mais ou menos, depende. Muita gente vive amargurada, expulsando o demônio de dentro de si, achando que o muito pedir perdão vai diminuindo os débitos com Deus, e as ações boas vão aumentando o crédito com Deus, porque a espiritualidade está mediada por acertos e por erros, por nossas próprias ações. Por isso eu pedi ao Judeu, quando eu pedi já estava no repertório do culto de hoje a música Fim de Tarde do Portão, que nós cantamos antes da mensagem. Vocês repararam na letra? É sobre o filho pródigo, é sobre o pai. É sobre essa aceitação plena de Deus. É sobre essa condição de filho, de filha, que não muda. Que nem nossas atitudes são capazes de mudar. Como Deus nos ama, como Deus nos vê. Voltando para Pedro, para encerrar a mensagem, repare que Jesus avisou a Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E eu não vejo essa fala de Jesus como uma fala punitiva. Não há surpresa, não há espanto, não há retribuição.
Jesus, quando avisa a Pedro, Pedro, você vai me negar. É quase fica tranquilo, Pedro, você vai me negar. Pedro, eu conheço você. Pedro, eu amo você. Pedro, o meu compromisso com a sua vida não depende da sua condição, nem da sua oscilação comportamental. Pedro, o meu compromisso com você não depende dos seus acertos e também não depende dos seus erros. Pedro, o meu compromisso com você não falha quando você falha. O Evangelho de Lucas é o único, e eu escolhi esse Evangelho por isso, que ao relatar a negação de Pedro, cria a seguinte imagem: Jesus olhou para Pedro na hora em que o galo cantou. É o único evangelho que, ao relatar essa história, cria esse momento que eu acho belíssimo. E esse olhar, você consegue imaginar esse momento? Quando Pedro nega pela terceira vez, e ao negar pela terceira vez, Jesus já preso, olha para Pedro. Eles se olham. E esse olhar de Jesus para Pedro não é um olhar de punição. Não é um eu já sabia, seu vacilão. Pedro, eu já sabia. E sabendo disso eu já te amava. E sabendo disso eu já te amo. E sabendo disso eu sempre te amarei. Vai lá chorar, Pedro. Porque talvez você precise se conhecer. Você precisa entender os seus limites. Eu não. Quando eu te chamei, eu já te conhecia. E já sabia da alta probabilidade de, na hora do medo, você se proteger. E o meu amor por você, Pedro, não depende do seu mérito na hora H. Do seu acerto ou do seu erro. Da sua conquista ou do seu fracasso. Esse é o sentido do olhar de Jesus para Pedro naquele momento. Fidelidade de Deus é a permanência irrevogável do seu amor por nós. Aquela formulação bíblica singela e linda. Nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel. Quantas pessoas torturadas emocionalmente porque não correspondem aos parâmetros. Prefiro pensar em outra dimensão. Essa condição humana falível, transitória, que não depende da literatura judaico-cristã. Lenin concorda com isso. Todos estamos no mesmo barco de vulnerabilidade, de inconsistência. Todos somos como Pedro. E todos recebemos de Jesus o mesmo olhar de fidelidade incondicional. Eu estava esses dias lembrando, a gente até queria cogitar aqui com o pessoal do Bando do Caminho, em breve, no Metropolitan, se a gente pode cantar alguns hinos. Tem uns hinos belíssimos. O Gidel, de vez em quando a equipe de louvor era ele chegava com, de vez em quando, um hino. E tem uns hinos muito bonitos, né? Lembram minha mãe, lembram meus avós. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste
mim, eu interpreto como fiel ao amor que ele tem por mim. E quando se reencontram, no final do Evangelho de João tem essa história. Jesus chama Pedro num canto. 3 vezes pergunta a Pedro se ele o amava. 3 vezes Pedro diz que sim. Daí tem uma variação estilística no texto. A gente não sabe se é mera variação literária ou se é uma intuição teológica, uma indicação teológica do autor. Mas quando Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Indica ali o amor incondicional, o amor ágape. Quando Pedro responde, já indica um outro tipo de amor, um amor mais de amizade, de filia. Daí alguns teólogos colocam como se fosse mais ou menos assim: Pedro, você me ama? E Pedro responde: Senhor, eu gosto de você. O que terminaria com muitos relacionamentos cá entre nós. Mas eu não sei qual é a dimensão teológica do texto, eu realmente não sei, mas essa variação estilística pelo menos me aparece como uma boa poesia. Como se Jesus preferisse esse Pedro do que o último. O Pedro: Senhor, pode vir geral lá de Roma. É nós. Partir para cima deles. Esse Pedro talvez estivesse pronto a matar por Jesus. E quem está pronto a matar por Jesus não entendeu nada de Jesus. Esse segundo Pedro que já tem que carregar na memória a sua fraqueza, que já sabe da sua inconsistência, agora ele diz: Senhor, eu gosto, no máximo eu gosto. E por 3 vezes Jesus diz: vem cá, rapaz, cuida do meu povo, compartilho com você responsabilidades e protagonismos na condução do ministério, do movimento. Prefiro esse Pedro, mais ciente dos seus limites, e que agora talvez esteja disposto a morrer por mim, jamais matar por mim. Não, Pedro, não precisa ficar a vida inteira pedindo perdão, não precisa ficar se penitenciando, não precisa carregar essa culpa para sempre. O meu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão, rapaz. É mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, do que alguém tirar o amor do meu coração. E nem na hora da sua morte eu te abandonarei. Porque é só uma travessia de rio para o nosso encontro final e eterno. Portanto, o Evangelho de Jesus é completamente não meritocrático. É graça que dignifica. Você pode até se ajoelhar e abaixar a cabeça e dizer: misericórdia, Senhor. Pode, é uma oração bonita. Mas não faça isso de maneira penitencial. Não é autodesprezo que Ele quer. Não é culpa que Ele quer. Ele não precisa das suas palavras. Ele precisa do seu contraditório. Ou melhor, Ele quer o seu contraditório coração. E eu termino, hoje eu estou musical, tentando uma vaga no bando. Já tentei de várias formas, mas tinha uma época que eu tocava gaita. Aí ficava no primeiro banco aqui fazendo algumas coisinhas. Mas percebi os olhares de reprovação. E eu tinha 2 tipos de gaita com 2 tons, porque gaita tem um pouco disso, né, Dalton? Tem o tom. E aí as gaitas que eu escolhia, a banda vinha com músicas que não tinha no tom da minha gaita. Começou a acontecer isso sistematicamente. E morreu ali um músico, em potência infinita.
Então, eu queria terminar, eu espero que essa mensagem tenha chegado ao seu coração. Eu queria terminar com uma música da banda Catedral, lembra? Voltei aqui na época do Canecão. Hoje eu tô assim, cara. Nosso próximo culto é interativo. Faz tanto tempo, mas não esqueci teu carinho tão grande por mim. Eu sei que um dia eu quis te esquecer, outros caminhos eu quis percorrer. A gente pensa que vai ser feliz, que para tudo há uma solução. A solução não existe sem ti. Preenche agora o meu coração. Por amor, teu amor, modificou meu viver, o meu ser, o poder iluminou meu olhar, céu e mar, teu querer é tanto bem querer pra mim. Eu sei que não mereço, mas tu és eu sei que não mereço, mas tu és faz tanto tempo, mas quem quiser ficar de pé, o teu carinho tão grande. Eu sei que um dia eu quis te esquecer, outros caminhos eu quis percorrer. A gente pensa que vai ser feliz, que para tudo há uma solução. A solução não existe sem ti. Preenche agora o meu coração. Eu sei que não mereço, mas tu és eu sei que não mereço, mas tu és olha, gente, o refrão diz assim, olha, me ajudem. Só vou falar porque eu acho que eu queria deixar essa parte com vocês. Por amor, teu amor modificou o meu viver, o meu ser, teu poder iluminou o meu olhar. Céu e mar, teu querer é tanto bem querer pra mim. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. Vamos só, voz, violões aqui, essa parte final. Por amor, teu amor modificou o meu viver, o meu ser, teu poder iluminou o meu olhar, céu e mar, teu querer é tanto bem querer pra mim. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. Deus, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Deus, que nós possamos viver nessa margem de liberdade, de pessoas que foram encontradas por Ti. Porque esse é o absurdo do Evangelho. Não é a história da gente te encontrando, é a história do Senhor encontrando a gente.
porque não está no nosso fazer, no nosso mérito, mas está na fidelidade do teu amor por nós. Por isso eu quero te agradecer por esta fidelidade, te agradecer por este amor e pedir que em nome de Jesus, cada pessoa saia daqui hoje tocada pelo teu amor, alcançada pelo teu amor, vencida pelo teu amor, conquistada pelo teu amor, perdoada pelo teu amor, atraída pelo teu amor, envolvida pelo teu amor. E que a nossa vida contigo seja feita de razão, de entendimento, de compreensão, de consciência, mas acima disso e para além disso, que a gente tenha vínculo de amor contigo, que a gente tenha amizade contigo, que a gente tenha afeto contigo, que a gente tenha manifestação da tua presença no nosso agir, que o Senhor possa enxugar as lágrimas daquele que hoje está triste, que o Senhor possa renovar a força daquele que hoje está fraco, que o Senhor possa segurar a mão que hoje está trêmula de medo, que o Senhor possa abraçar aquela pessoa que hoje se sente sozinha, que o Senhor possa perdoar aquela pessoa que se sente indigna de perdão. Vivemos no mundo do mérito, do produtivismo moral, das réguas comportamentais, dos corpos maltratados, dos desejos reprimidos, das pessoas excluídas. E quantas vezes a igreja é mais máquina de moer gente do que espaço de restauração. Deus, que a tua graça possa furar essas bolhas morais, legalistas e superficiais e fisgar o nosso coração. Que a gente não ande contigo só de ouvir falar ou de referências do intelecto, mas que a gente ande contigo como quem te experimenta na segunda-feira de manhã, como quem te percebe no final da tarde, como quem te dá boa noite antes de dormir. Mas não queremos te ter como um conceito, não queremos te ter como uma filosofia, não queremos te ter apenas como uma referência do passado. Queremos te ter, te ver, te sentir e te seguir como um Deus vivo, um Deus que se revela, um Deus que se manifesta, um Deus que grita o nosso grito, sente a nossa dor, e que na hora da nossa falha, na hora da nossa infidelidade, na hora em que nós fraquejamos nos nossos princípios, na hora que, como Pedro, nós não correspondemos às nossas próprias expectativas, que nessa hora, o mesmo olhar que atravessou Pedro nos atravesse, que não é um olhar de culpa e vigilância, não é o olhar que vem massacrar quem já está massacrado e punir quem já se pune, mas é o olhar que restaura, é o olhar que dignifica, é o olhar que levanta a cabeça, é o olhar que traz renovo, refrigério, alívio e amor próprio, é o olhar que abre o horizonte, que nos traz o vilarejo, que vence a morte, que aponta a eternidade. É o olhar que vai com a gente até os limites da vida. É o olhar que não nos abandona quando nós nos abandonamos, que não desiste de nós quando nós desistimos de nós. Porque esse é o mundo do poder, esse é o mundo das cadeias e das prisões, dos muros. Mas o teu reino é de portas abertas. O teu reino todos e todas podem chegar. O teu reino é para os fracos, para os pequeninos, para os oprimidos, para os desleais. O teu reino é para os vacilantes, para os oscilantes, para os que se humilham não no alto desprezo, mas que reconhecem com singeleza os seus próprios limites. O teu reino é o reino daquela mãe do filho pródigo, esperando no portão, que vai ao encontro, que abraça e beija, que coloca o anel, a roupa e a sandália, que festeja a comunhão. Ah, Senhor, vai com a gente para essa semana, e que o olhar de Jesus para Pedro seja percebido sobre nós, que nos dá graça e graça para viver. Nós não merecemos, mas o Senhor é quem é. Amor. Amém.
Deus abençoe. Expressar meu coração, explicar o que me faz cantar. Minha alegria em ter você, te escutar, te escolher. Minha vida poder te entregar. Desejo a cada dia ter a tua direção, saber da tua vontade, disso nunca abrir mão. Buscar te conhecer, te oferecer o meu melhor, reconhecer que és Deus, um Deus tão vivo e real, o meu quero escrever uma canção, expressar meu coração, explicar o que me faz cantar. Minha alegria em ter você, te escutar, te escolher. Minha vida poder te entregar. Desejo a cada dia ter a tua direção, saber da tua vontade, disso nunca abrir mão. Buscar te conhecer, te oferecer o meu melhor, reconhecer que és Deus, um Deus tão vivo e real, o meu Podem se sentar, gente. A gente vai estar caminhando agora para os momentos finais da nossa celebração.
Queria desde já agradecer quem esteve com a gente. Queria reconhecer quem está visitando a gente pela primeira ou segunda vez, que levantasse a mão para a gente identificar. Vamos aplaudir, gente? Obrigada. Espero que vocês tenham sentido à vontade com a gente hoje e retornem nas nossas próximas celebrações. Eu te peço, Senhor Jesus, que abençoe os nossos dias de hoje, a nossa semana. Agradeço pela tua presença nesse culto, agradeço por essa família. Peço que vá com cada um para casa hoje e que cada semana, que cada dia, cada hora o Senhor apareça, Senhor, nos pequenos detalhes do cotidiano, que possamos encontrar o teu amor, que possamos encontrar esse teu olhar de quem nos conhece, de quem nos ama desde antes da fundação do mundo. É o que eu te peço, Senhor, agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. A gente vai terminar agora com um indivíduo maravilhoso de novo. Mas obrigada a todo mundo que veio. Até a próxima, gente. Vamos ficar de pé. De temer a morte, é preciso